Oi pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa videoaula a importância para a implementação do plano diretor. Vamos refletir alguns elementos que implicam, ora positivamente, ora negativamente para a coletividade e destacar a importância dos instrumentos que devem fazer parte do plano diretor. O ponto de partida é pensar na urbanização e nos rumos que o município adquire na cidade e também no seu entorno, ou seja, num conjunto dos demais municípios vizinhos. O plano diretor não é só para a cidade, é para os interesses do município. Ele deve agregar os interesses da área rural e urbana e toda uma população. A gestão urbana, ela deve estar alicerçada na perspectiva da intersetorialidade, na integração das propostas que garantam a gestão democrática. Plano diretor municipal ou participativo tenham o mesmo foco. São vários os conceitos e que dão a mesma direção voltada ao desenvolvimento municipal. O plano diretor, então, ele passa a ser o principal instrumento que os municípios devem contar para poder implementar um modelo de desenvolvimento mais equilibrado e inclusivo. Portanto, desde a construção do plano diretor, deve estar previsto a participação social e da sociedade como um todo representada tanto pela esfera pública como pela esfera privada. Deve reservar área de moradia para a população empobrecida, garantindo acesso à população a todos, aqueles que têm o recurso e que podem usar desse recurso de forma adequada, bem como aqueles que ainda não têm recurso, mas que possivelmente poderão utilizar as consideradas áreas regulares, aquelas que são legitimadas pela propriedade dentro do município. Redistribuir as valorizações imobiliárias, regularizar o preço da terra e também induzir a ocupação das áreas vazias ou também chamadas subutilizadas dentro de toda a área urbana, sempre pensando nessa integração com a área rural. Então, longe de pensar somente a cidade, o plano diretor também deve prever essa integração entre a área rural e a área urbana. Alguns elementos passam na valorização imobiliária. O primeiro dela é a agregação ao preço da terra, às vezes propiciada pela melhoria pública. Em algumas áreas, o proprietário, individualmente, acaba assegurando que os investimentos públicos no seu entorno podem estar valorizando a área e, ao mesmo tempo, criando um processo de segregação ou até mesmo a ampliação de investimentos em algumas áreas deixadas de lado, outras áreas que se tornam importantes. Portanto, algumas vantagens locacionais, aquelas que asseguram o ganho imobiliário para grupos, devem estar minimizadas nas diretrizes do plano diretor, ou seja, o direito à cidade, a cidade para todos, e não somente para um único grupo. A valorização da terra, ela também é associada pelo investimento individual, o que, de certa forma, depende muito mais do proprietário do que o do investimento público. Ou seja, o investimento público deve ser norteado pela coletividade, seja pela abertura de uma rua, seja pela melhoria da infraestrutura, seja na garantia do transporte ou mesmo do saneamento básico. E uma das formas de assegurar essa coletividade é o direito à moradia, associando todas as demais políticas setoriais dentro de um único município. O plano diretor municipal ou mesmo plano diretor participativo, como a União define, ela contém, na verdade, instrumentos que devem atingir o objetivo principal, que é a valorização da terra, da mesma forma em que se materializam as diferenças na distribuição dos benefícios em todo um processo de urbanização. Nessa redistribuição da terra, no seu acesso, é possível a recuperação de todos os investimentos dos recursos para o bem coletivo. E aí seria, então, uma das formas de se juntar, se arrecadar recursos que devem estar sendo revertidos na melhoria, na ampliação de todo um município. A implementação do plano diretor, ela não pode perder de vista que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade mediante as diretrizes propostas no Estatuto da Cidade. Então não há plano diretor participativo se não tiver a menção
as diretrizes previstas no Estatuto da Cidade. Dessa forma, há a garantia do direito à moradia digna, a gestão democrática, a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, evita e corrige distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos, da mesma forma que ordena e controla o uso do solo de forma adequada e aonde há uma justa distribuição dos benefícios e também os ônus decorrentes do próprio processo de urbanização. O plano diretor, ele contém instrumentos para se atingir o objetivo de minimizar os efeitos da urbanização, como a facilitação para o acesso à terra urbanizada e a resolução das ocupações irregulares e precárias que caracterizam uma chamada exclusão do território urbano, ou seja, que não permite o direito a todos. E o que seria, então, a função social que deve cumprir toda a propriedade? A função social, segundo a Constituição Federal, uma propriedade ela cumpre a função social quando ela atende às exigências de ordenação da cidade que são expressas no plano diretor. Portanto, reforçamos, que essa função social ela só é garantida quando, individualmente ou coletivamente, a população tem como referência o plano diretor. E aí a importância do plano como um principal instrumento do planejamento e gestão urbana. E a função social ela é determinada, ela é a responsabilidade pura e unicamente do gestor público municipal, do qual deve estar integrado em todas as políticas que visam o desenvolvimento urbano e implementar, concretizar e fazer valer tudo aquilo que traz de informações dentro do plano diretor. Bom, solicito a vocês, num caráter prático, que observem o plano diretor municipal de seus municípios. E se seu plano está sendo implementado ou não e de que forma ele está sendo implementado. Portanto, uma das sugestões é que façam uma pesquisa no plano diretor municipal, previsto também na unidade de estudo, e observem a sua implementação. Por exemplo, como está sendo o melhor aproveitamento das áreas vazias? Será que no plano diretor está sendo prevista uma melhoria nos chamados assentamentos informais? Como está sendo a participação? De que forma está havendo o monitoramento do plano? O segundo passo, e também seguindo aqui uma orientação do Ministério das Cidades, é de que será que o plano diretor, ele também composto no zoneamento, ele tem normas e diretrizes para os espaços urbanos e também rural, de modo a um melhor aproveitamento dos recursos naturais, a infraestrutura, e aí, claro, as suas potencialidades, um zoneamento que preveja usos diferentes e também tem índices de ocupação adequados à demanda dessa urbanização, e quais são também os instrumentos que promovem essa indução do desenvolvimento e a regularização desse espaço. Quando a gente pensa em uma articulação intersetorial, e claro, assegurada no plano diretor, nós temos que o plano comumente, isso de um modo geral para os municípios, ele contém diretrizes para políticas mais relevantes ao planejamento físico e territorial que deve estar orientado dentro do plano plurianual. Portanto, se prevê ações e se assegura esse conjunto de ações mediante a aplicação de recursos adequados às demandas emergentes do município. Então, o município, essa mudança de escala, é a valorização das demandas e a efetiva participação social compatibilizada com o uso adequado dos recursos públicos. Bem, como nós podemos deixar como um dos principais elementos desta discussão, tendo o plano diretor como um instrumento de planejamento e gestão urbana, é um reforço à participação, ao monitoramento, à fiscalização e também o treinamento da equipe para pôr em prática e executar o plano diretor. Um ótimo estudo a todos!